Que a graça de Cristo possa tocar a sua vida, o seu coração. Estamos começando mais um tempo de reflexão na palavra do Senhor aqui no nosso programa, o Profetizando Vida. E é sempre um tempo tão especial quando nós paramos para meditar, para refletir na palavra de Deus. A Bíblia diz: Filho meu, inclina os teus ouvidos às minhas palavras, as minhas razões inclinam os teus ouvidos. Guarda elas no teu coração, porque são vida para aqueles que a acham, são saúde para o seu corpo. Nós vivemos em um mundo de tantas vozes e tantas opiniões, mas a verdade é que a única palavra que deve direcionar a minha vida e a sua vida é aquela palavra que procede da boca de Deus. A essa palavra nós devemos inclinar os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos então, por ela, sermos dirigidos. E nós temos, nos últimos programas, refletido um pouco sobre as grandes perguntas da vida, sobre os dilemas dos nossos dias. Se você tem acompanhado essa série de reflexões, glória a Deus, eu sei que está sendo muito esclarecedor. Alguns irmãos até me procuraram durante a semana para agradecer pelas respostas às perguntas, tantas pessoas sendo edificadas. Eu agradeço você que acompanha as nossas reflexões, pelo seu recado, pelo seu apoio, seu incentivo. Muito obrigado. E caso você não tenha acompanhado, não tem problema, você ainda pode assisti-las pelo nosso canal no YouTube. Você pode entrar no YouTube, youtube.com, e procurar o canal da Rede Super, e ali você vai encontrar então as reflexões que estão sendo feitas aqui no programa Profetizando Vida, tanto as minhas quanto as do nosso querido pastor Márcio. Então nós temos falado sobre os grandes dilemas da vida, e respondendo a essas perguntas, eu queria hoje responder para você a seguinte pergunta: como nós podemos nos livrar do desânimo? Como é que nós podemos nos livrar da frustração? E existem razões básicas porque nós nos sentimos desanimados, existem razões básicas porque nós nos sentimos frustrados. Normalmente nós nos sentimos frustrados ou desanimados quando nós, ao tentarmos executar algo, percebemos as nossas forças indo embora e ainda assim não conseguimos alcançar êxito, não conseguimos alcançar vantagem sobre isso. Então o cansaço físico, às vezes até mesmo o cansaço emocional, vai nos privando de nos sentirmos satisfeitos, vamos então nos sentindo desanimados. Também existe uma outra situação que normalmente nos deixa desanimados, nos deixa abatidos, e normalmente essa situação é a frustração. A frustração impede muitas vezes o nosso coração, as nossas emoções, de elas estarem cheias de vida, cheias de esperança. Quando nós, ao tentarmos algo, percebemos que o resultado daquilo é negativo, então nós nos frustramos, isso acaba desanimando o nosso coração. Uma outra razão pela qual nós nos sentimos frustrados é quando nós nos sentimos incapazes. É quando diante de um desafio, quando diante de uma iniciativa, nós então percebemos as nossas limitações, nós nos sentimos incapazes para aquilo, então o nosso coração tende a se tornar desanimado. E é interessante que um personagem bíblico que pode ou poderia ser tomado desse sentimento de desânimo é Neemias, porque Neemias estava diante de situações que desafiavam o seu potencial. Neemias estava diante de situações que poderiam torná-lo cansado. O trabalho da reconstrução dos muros foi um trabalho exaustivo, feito em poucos dias, e Neemias poderia se sentir cansado. E o texto bíblico diz que Neemias também pôde se sentir frustrado, porque ao tentar desempenhar a sua missão, algumas pessoas à sua volta não quiseram cooperar com aquilo. Pelo contrário, quando você lê o livro de Neemias, você percebe que algumas pessoas até mesmo tentaram se aproveitar daquele momento de fragilidade de outras pessoas para enriquecer às custas delas. Mas como é que Neemias ele se livrou do desânimo? O que Neemias fez para que ele pudesse se livrar daquela situação que poderia abater o seu coração? Talvez hoje você esteja aí me acompanhando nessa reflexão e você esteja desanimado. Talvez você já tentou tantas vezes uma mudança radical na sua vida, ou diante do embargo financeiro do nosso país, o seu negócio está cada vez mais parecendo que vai naufragar e você se sente desanimado. O que nós podemos fazer, buscando no exemplo de Neemias, quais atitudes nós podemos tomar para nos livrarmos do desânimo? Então eu anotei aqui algumas atitudes que Neemias tomou na sua vida para que ele pudesse se ver livre do desânimo.
A primeira delas, Neemias, ele reorganizou a sua vida, ele encontrou uma forma de fazer as coisas de uma maneira diferente. A história mostra para mim e para você que quando Neemias ele se viu diante da oposição de Sanbalat e Tobias e da possibilidade, da frustração da reconstrução dos muros, Neemias conclamou o povo, não apenas para ter uma enxada ou uma pá nas suas mãos, mas uma espada nas outras mãos. Neemias foi encontrando maneiras diferentes, distintas, quando as situações adversas surgiam, para que o seu trabalho ele não fosse frustrado. Ele teve que se reinventar e até mesmo reinventar novas possibilidades para que o seu trabalho não fosse parado, a objeção ao seu trabalho não frustrasse a expectativa do seu coração. Então eu desafio você que talvez esteja aí se sentindo frustrado, abatido, que você procure novas formas de fazer aquilo que você está acostumado a fazer da mesma forma. Talvez você sempre tenta fazer as coisas desse mesmo jeito e acaba que ao tentar fazer dessa forma, você sempre tem os mesmos resultados e o seu coração fica frustrado e desanimado. Eu encorajo você, busque novas maneiras de reconstruir a sua vida, de reconstruir a história, busque novas maneiras para que você possa ter um novo empenho, até mesmo no seu âmbito profissional, no engajamento financeiro. Mas Neemias não apenas ele reorganizou a sua vida, encontrou novas formas para que o seu coração, para que o ânimo não saísse do seu coração. Mas o texto diz que também Neemias se lembrava constantemente de quem estava, sobre quem ele estava sujeito, quem era o seu líder. E a história diz constantemente que todas as vezes que Neemias se sentia desencorajado, ele se lembrava que aquela missão não era apenas a sua missão. Aquela missão era a própria missão de Deus. O próprio Deus estava com ele. O próprio Deus desejava que aquele êxito, aquele feito fosse realizado. Então não apenas encontre novas formas de realizar aquilo que você está engajado, mas também lembre-se, Deus está com você. Jesus Cristo nos prometeu em Mateus 28 que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aliás, existe uma frase muito interessante que fala assim: tenha planos, tenha projetos tão nobres, que eles estejam fadados ao fracasso até que Deus, ou se Deus não intervir, ou até que Deus intervenha. Então nós devemos ter projetos, devemos estar imbuídos em atividades que nós temos a certeza que elas irão fracassar, mas só irão fracassar se Deus não intervir, e cremos que o nosso Deus é poderoso para intervir e mudar a nossa sorte. Em terceiro lugar, Neemias lutou contra as aparências. Ele encorajava as pessoas, Ele motivava as pessoas. Aparentemente, aquela obra nunca aconteceria. Eram constantes as ameaças, as frustrações, o desânimo das pessoas à sua volta. Aparentemente parecia impossível. Mas Neemias, ele focou os seus olhos na palavra do Senhor. Ele se engajou daquele trabalho. E então nós podemos contemplar no livro de Neemias que a sua vida terminou de uma forma completamente diferente. Aquele projeto, ao invés de terminar em frustração, terminou em realização. E é tão interessante que foi exatamente essa reforma de Neemias que preparou Jerusalém, que preparou a cidade para posteriormente receber a entrada do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então eu desafio você nesse dia a inventar novas formas, eu desafio você a pensar em quem é o seu líder e desafio você também a lutar contra as aparências, ok? Que Deus te abençoe ricamente e, se Deus quiser, nos encontramos amanhã nessa reflexão aqui no programa Profetizando a Vida. Que Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.